Parabéns pela vitória hoje, sem levar gols. Eu queria a sua análise desse jogo, até falando sobre a transição ofensiva do Cruzeiro, que é bem venenosa. E normalmente, para um veneno, a gente usa o antídoto. Qual foi o seu antídoto para parar a pressão do Cruzeiro, a transição rápida, e conseguir um resultado positivo? Obrigado. Primeiramente, boa noite. O nosso time também tem transição ofensiva boa, né? Mas no fundo era saber que eles têm a transição. Eles têm 12 gols no campeonato de transição ofensiva e 12 de bola parada. É o time que tem, talvez, muito provavelmente, o time que tem mais gols de bola parada e mais gols em transição. Então a gente sabia, a primeira coisa é saber perder a bola e saber, em alguns momentos, parar o jogo e, quando não consegue parar, deixar o jogo mais lento. E quando não nenhuma nem outra coisa, a gente conseguir proteger a profundidade. Eu acho que a gente conseguiu fazer as coisas, desses 3 itens, a gente conseguiu eliminar as chances do Cruzeiro de atacar a profundidade e de fazer a transição muito rápida. Eu acho que, essa pergunta ainda não veio, mas eu acho que a coisa mais importante que aconteceu hoje é essa conexão com a torcida. Estava cheio e o time jogou junto com a torcida. O time foi tão bom hoje como uma torcida. E essa conexão faz o Vasco ser muito mais forte. Eu espero que a gente consiga ter cada vez mais consistência e que a torcida goste cada vez mais daquilo que a gente vai fazer dentro do campo. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Parabéns pela vitória. É falar sobre o setor defensivo. 2 jogadores que vêm se destacando. Carlos Cuesta, 26 anos, e Robert Renan, 21 anos, sabendo que esses jogadores, né, seleção da Colômbia, o Robert já andou na seleção de base. A leitura de jogo desses 2 jogadores, queria que você falasse sobre isso, porque realmente hoje eu vi um jogador, já venho vendo esses jogadores já, sabe, no padrão alto. E sobre o Verratti. O Verratti hoje saiu, ele jogou taticamente, isso eu queria que você falasse sobre a posição, sobre o jogo tático dele hoje, que foi muito importante, e a torcida apoiando o Verratti na saída do jogo. Obrigado, professor. Eu vou começar pelo final. Eu acho que o Verratti é o nosso capitão, nosso artilheiro, e tem uma conexão muito sólida com a torcida. Ele foi muito importante aqui desde quando ele chegou e continua sendo. E aí eu entro no jogo de hoje. Ele é sempre muito importante. Às vezes o reconhecimento, quando o resultado não vem, a gente quer arrumar um culpado, às vezes acha o culpado errado. Mas o Verratti é um jogador muito importante na parte tática para mim, desde que eu cheguei aqui. Ele cumpre as funções sem a bola com muita precisão, não tem preguiça para fazer, tem saúde para fazer, embora dos seus 30 e alto anos. E ele, de fato, foi muito importante hoje. Muito importante na disputa da bola longa, foi disputa na marcação, na recomposição do time, estava sempre disposto a ajudar em todos os instantes. Então, ele foi muito importante. A outra pergunta que era? Então, o Cuesta e o Robert. Eu acho que isso vale a pena a gente aproveitar a outra pergunta para dar uma retomada, que existia uma pressa muito louca aí por contratação na janela. Quando a gente faz de uma maneira muito apressada, ainda mais sem dinheiro, sem chance de erro, quase nenhuma, a gente acaba errando. E a gente fez as contratações muito mais para o fim da janela que para o começo. Porque eu sempre vim aqui, era questionado, contratação, e não é fácil contratar bons jogadores. No fundo, o Vasco e a torcida quer bons jogadores. Eu acho que a gente foi um esforço contínuo, de muita gente trabalhando. O Felipe, eu, o pessoal de análise, o Admar, foi um monte de fatores que fez com que a gente chegasse a esses jogadores. E muito esforço pessoal, de ligar de novo, insistir, o Admar viajar, o Felipe se reunir com o pessoal da análise o tempo todo. E foi muito importante. Então, assim, esse trabalho conjunto, e sempre com aquele receio de errar na contratação, porque a gente tem que ter para a gente se proteger, para a gente poder errar menos. A gente acabou acertando, não só nesses 2, mas a gente fez uma janela muito boa, com poucas contratações, mas muito assertivas. O Andrés foi uma contratação muito boa, todo mundo tem contribuído. O Matheus França está entrando em condição, que é um jogador muito talentoso. O Thiago Mendes está agora se recuperando da lesão, um jogador que tem um histórico muito importante também no futebol. E a gente espera que ele fique em forma o mais rápido possível. Então, eu acho que as contratações, elas foram
muito bem feitas e com muito cuidado e um trabalho conjunto de muita gente. Diniz, o Rodrigo Caetano, com outras pessoas da comissão técnica, eles estiveram aqui vendo o jogo do Cruzeiro e do Vasco. Se pedisse para o Fernando Diniz indicar alguém do Vasco, alguns jogadores do Vasco, você diria, presta atenção em quem? Para mim é difícil responder essa pergunta, mas eu acho que eles estão monitorando certamente alguns jogadores. Eu acho que o Vasco tem jogado no Campeonato Brasileiro, os últimos jogos a gente tem pontuado bem, mas jogado bem a gente tem jogado praticamente todos os jogos desde que eu cheguei aqui. E tem muitos jogadores evoluindo e a gente certamente tem alguns jogadores no radar da seleção brasileira, porque é muito nítido que os jogadores aprenderam a jogar jogos mais competitivos, jogos grandes e jogar bem, e jogadores têm sido decisivos tanto na parte da frente e hoje na parte de trás também. Robert Renan, por exemplo, é um jogador que tem 21 anos. Talvez seja um dos maiores zagueiros construtores com mais qualidade no mundo, né, no Brasil. Eu desconheço um jogador canhoto com a idade dele que constrói como ele constrói no mundo inteiro, em qualquer liga. E um jogador que você vê que veio aí no Inter por conta super jovem, por conta de uma falha num pênalti, saiu daqui e nem queria voltar. Foi um dos jogadores que teve uma insistência muito grande para ele perceber que o melhor para ele era voltar para o Vasco. Ele ainda, além de tudo, é vascaíno e está reconstruindo uma carreira, e eu tenho muita convicção que o Robert Renan é um jogador que, se não for agora, daqui a pouco ele vai retornar à seleção, porque ele já foi um jogador de seleção, ele tem 21 anos só. Então, um jogador com 21 anos que subiu com 17 anos no Corinthians, que é muito difícil. Você lançar jogador de trás, na zaga, mas é infinitamente mais difícil que lançar atacante. Então, esse jogador é um jogador especial, para ficar só nele. Tá? Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaíno Zé V+. Você costuma falar que só indicam os erros quando o Vasco tenta sair jogando e não dá certo. Hoje o Vasco trocou 13 passes antes de fazer o primeiro gol, trabalhando a bola desde a defesa. E me chamou muita atenção a participação do Puma no gol, em que ele, pelo lado esquerdo, com a perna direita, ele fez a inversão do jogo. Você fazia muito isso no Fluminense, em times que você costuma passar. Inverter rápido, né? Um lado muito povoado, você inverte muito rápido para poder achar espaço, como saiu o gol hoje. Queria que você falasse um pouquinho da importância do Puma nesse tipo de jogada especificamente, e quando o Piton retornar, a tendência, por ser o jogador da posição canhoto, que ele volte gradativamente, mas assuma, ou o Puma, mesmo com o Piton, tem chance de ser mantido como titular? Obrigado. A tendência é eu colocar os melhores jogadores para jogar. Não tem, eu vou fazer isso sempre na minha carreira inteira. Quando não der para colocar os melhores, é porque não deu mesmo. Eu não sou um cara preso só à posição. Se eu tenho 4 meias que estão brilhando e os atacantes não estão bem, vão jogar 4 meias. O São Paulo, por exemplo, é um time que jogava praticamente 4 meias no ataque durante muito tempo. Eu não tenho essa coisa essa fixação só por causa da posição. Então, assim, eu vou procurar, quando todo mundo voltar e todo mundo estiver bem, vão jogar os melhores, vão entrar aqueles que eu considerar os melhores. Às vezes não encaixa, às vezes de fato você não consegue colocar aqueles que estão melhores, porque tem jogadores que ficam em posições sobrepostas e você não consegue encaixar, que está todo mundo bem. Mas sempre que eu puder, eu vou colocar os melhores para jogar. Não, eu acho que não foi só o Puma. O Puma fez a inversão, porque o Puma bate muito bem na bola, e tem uma inversão facilitada, que ele tira para o pé direito e essa diagonal longa ela se oferece para ele. Mas o Robert Renan fez pelo menos 3 inversões também, que é um jogador que tem essa característica da bola longa. A gente tem mais essa bola longa hoje do lado de cá do que do lado de lá. O Paulo Henrique não é um jogador de fazer muita inversão longa, é um jogador mais de condução, e o Cuesta também é um jogador mais de condução. Mas o Hugo Moura faz boas inversões também, constantemente, o Coutinho faz, o Barros tem feito. Então o time tem bastante jogador que bate bem na bola e a gente pode usar desse artifício. Olá, Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Danilo, do Expresso 1923. Sobre a forma de jogar do Vasco. O Vasco conseguiu descer alguns momentos a linha de marcação e soube sofrer ao termo do Boleiro. E a torcida, como você disse, teve essa sinergia de jogar junto e de impulsionar contra um Cruzeiro muito difícil de enfrentar e com o Matheus Pereira muito inspirado, conseguindo achar passes entre zagueiros. Como é que você vê
um Cruzeiro com a posse de bola, com chances, mas apesar dos 21 arremates a gol, apenas 12 na direção do gol, e o Vasco mais eficiente, que conseguiu fazer 2 gols e teve mais lances para chutar gol e conseguindo a vitória. Eu acho que não é que a gente soube sofrer. Eu acho que o Cruzeiro, quando a gente baixou, é um time que gosta de muita profundidade. Quando a gente não conseguia encaixar a marcação rápido, a gente tinha que descer mesmo, porque não é o jogo do Cruzeiro que ele se sente mais confortável, não é um jogo empurrando o adversário para trás com muita posse. É um time muito vertical. E quando a gente baixou o bloco, a gente não sofreu quase. Eu não lembro do Cruzeiro ter tido uma grande chance, nem do Léo Jardim ter feito uma grande defesa. Mas não, foi chance, chutar a bola lá de longe. Não, a chance, assim, se tiver uma... Hoje existem nas estatísticas mais apuradas a expectativa de gol. Eu não teve expectativa de gol quase para o Cruzeiro importante. Não finalizaram quase dentro da área. A gente tava, quando tinha a bola na área para finalizar, a gente tinha muito mais gente do que eles. Então o time soube se defender bem, não é que soube sofrer. O time soube se defender bem. Eu achei que não sofreu no jogo. O jogo ficou assim, com perigo. O que a gente teve, que faltou um pouco para o time, ter um pouco mais de controle da posse. Eu acho que a gente podia, em determinados momentos, ter tido mais circulação da bola. A gente estava alongando a bola sem ter gente para disputar e para pegar a segunda bola. Um outro problema do time foi que a gente perdeu, só no primeiro tempo, perdemos quase todas as segundas bolas. E essa perda da segunda bola que fez o Cruzeiro ter um pouco mais de volume. Mas não foi porque eles empurraram a gente para trás, a gente foi onde a gente tinha que ir. E a gente conseguiu se defender bem de um time que é muito bom, que é muito bem treinado e com jogadores que são muito talentosos, no caso do Matheus Pereira, que é o Jorge, entre outros, e um time que está com a confiança lá em cima. Então era um jogo grande, que a gente soube usar todos os recursos que a gente tinha treinado para poder aumentar a nossa chance de vencer o jogo. Parabéns, Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você falou sobre a representatividade do Verratti numa pergunta anterior para com o torcedor vascaíno. Só que eu queria entrar num detalhe um pouco mais elaborado aqui sobre a substituição do Verratti, porque você substitui ele de uma forma um pouco mais antecipada do que o normal, né? E em um momento que o torcedor vascaíno estava pedindo a saída dele ali próximo da arquibancada, pelo menos onde eu estava. E o que o Fernando Diniz enxergou em melhorias na equipe e o que estava acontecendo dentro de campo na sua cabeça que fez com que você tomasse essa decisão? Opa, vou tirar o Verratti para o quê? E eu queria também saber sobre um detalhe, se me for atrapalhar mais uma segunda pergunta, o que aconteceu com o Hugo Moura ali, quando ele sentiu ali a posterior da coxa e depois quis voltar para o jogo naquele cantinho? O que aconteceu? Em que sentido? Vocês conversaram. Eu falei para ele voltar. Só isso. Tanto é que ele voltou. Assim? Assim, né? Assim. Tomara que a gente continue rindo no dia que perder. A gente não cria aquela polêmica. Foi estourado, foi mal educado, porra, tá vendo? E essas coisas não mudam. Isso é o relativismo moral, que a gente gosta de fazer o espetáculo para fora, que é contraproducente para as boas relações. Porque se aquilo é errado hoje. Então não é motivo de riso. O que é errado, não é por causa da vitória. O que é certo, é certo. E o meu jeito é esse, é o melhor jeito que eu tenho, assim com o Hugo Moura, com o Ryan. Eu nunca levantei a minha voz com o jogador para prejudicá-lo, pelo contrário. A minha vida é uma vida de dedicação para os jogadores e para os torcedores. De dedicação plena. Então quando eu faço algum gesto assim, os jogadores entendem que é sempre para o melhor. E ali eu não preciso me fazer de super educado para agradar uma plateia externa, porque eu sou conectado com o jogador de uma maneira que me permite fazer isso. Os jogadores eles acabam aceitando que sabem que é o melhor para eles. Tanto é que o Hugo voltou e continuou. Talvez se fosse um outro tipo de comissão, outro tipo de relação, sentiu um pouco posterior, sai do jogo, como acontece com uma certa frequência. Então eu tenho um limite diferente de levar o jogador, de me relacionar com o departamento médico, e isso propiciou o Hugo ter segurança e voltar para o jogo. A outra questão do Verratti, no fundo, o jogo estava ficando com muita transição. E aí, para um jogo, hoje especificamente, ficar de muita transição, a entrada tirei o Verratti e tirei o Nuno junto. Porque do jeito que estava ficando o jogo, estava com a cara muito mais do André Gomes e do Davis para o jogo de hoje. Foi por isso que eu substituí naquela hora, não quis esperar muito. A gente não estava... Para a gente aproveitar melhor o Verratti, a gente tem que ter um pouco mais de posse no ataque para a gente terminar os lances, e ele, que é um cara artilheiro, poder ter mais chance de fazer o gol.
Isso não estava acontecendo naquele momento, eu não quis esperar mais, porque eu vi que não ia mudar muito o cenário. Então, com a entrada dos outros jogadores com outra característica, eu achei que a gente ia ter mais chance de não tomar o gol e de fazer o segundo. Opa, Diniz, boa noite. Davi Ferreira aqui do Jornal Globo, parabéns pela vitória. Queria te pedir um diagnóstico, cara, desse momento do Vasco, assim, mais de um mês agora invicto, o time está brigando com vários times no G6 e competindo e pontuando, né? Flamengo, Bahia, agora o Cruzeiro, também teve a classificação contra o Botafogo na Copa do Brasil, tudo isso nesse período, né? Qual o seu diagnóstico? Você falou de confiança numa resposta agora anterior. Como é que tá vendo esse trabalho? Qual a importância de engrenar a sequência nesse momento final de temporada, né? Que tem a Copa do Brasil no final do ano, mas também tem que terminar com uma boa campanha no Brasileiro. Como é que você está vendo aí, de maneira geral? Eu acho que isso é fruto de persistência, de um bom trabalho, porque quando começa os resultados, eles não acontecem e o time tem performance, às vezes tem uma histeria externa de que as coisas tá tudo errado, e se você calha num momento desse, uma hora você joga mal e perde, aí parece que está tudo errado. Eu acho que a gente foi construindo e continua construindo muita coisa no Vasco, com o trabalho de muita gente. É muita gente mesmo que trabalha. O Vasco tem um material humano que ele certamente é um dos melhores do Brasil. Parte médica, parte da fisiologia, parte dos massagistas, a nutrição, do cozinheiro. É uma comunidade que trabalha de uma maneira diferente. Esse é o maior patrimônio do Vasco hoje interno. Eu tenho experiência no futebol de muitos anos como jogador e também como treinador. É um ambiente diferente e de pessoas muito capazes. E os jogadores, assim, a gente conseguiu, assim, acho que elevar o nível de todo mundo, do lado de fora e do lado de dentro dos jogadores. Porque a gente trabalha muito. Todo mundo cobra e eu sou um cara que exige muito. Inclusive é sempre bom a gente restaurar, porque o futebol não se limita a ser treinador e jogador. Tem muita coisa envolvida. E um time que com muita dificuldade de dinheiro. Então a gente está conseguindo fazer coisas diferentes. E a torcida, que é o maior patrimônio, e é mesmo, e é uma torcida diferente, quem vem jogar aqui sabe, não é comum jogar com uma torcida como essa. É diferente. Então a torcida hoje, e a gente sabe disso, e eu sempre tento fazer essa conexão, porque ela é muito importante, conectar a arquibancada com o time. E quando começa a acontecer, como aconteceu hoje, fica mais fácil, porque a torcida entra, começando a entrar no campo. Começando a tirar esse gol, começar a ajudar a se fazer o gol. Então a gente tem que trabalhar muito para que isso consiga seguir. E quando eu falo do trabalho de todo mundo lá, tem duas pessoas, porque são pouco citadas. Por exemplo, eu vou citar duas que eu não falo. Um está até aqui, que é o Cláudio. E o Felipe Maestro. São duas pessoas assim, essenciais para o meu trabalho no Vasco. São dois caras que chegam junto comigo lá às 7 horas da manhã, 7h15 da manhã, nós já estamos lá. E a gente sai de lá 4 horas, 5 da tarde, e almoça e fica lá e trocando ideia. Então é um trabalho, acompanha, ninguém vai lá brincar. Os caras chegam lá e trabalham na relação e conversa com o jogador, na época das contratações, contrata esse, não contrata esse, contrata aquele, não, segura, vamos ver mais, pô, o dinheiro, uma preocupação, pô, temos que atender a torcida, mas vamos... Então é um trabalho de muita gente. Então eu falo assim, por que está dando certo? Porque muita gente tem trabalhado de maneira consistente, sem afrouxar, e nos momentos de maior pressão, todo mundo ainda mais junto, mais conectado. Obviamente que a maior parcela de responsabilidade são dos jogadores, que nos momentos que as coisas ficaram um pouquinho com mais pressão, os jogadores souberam se juntar. Porque na hora que tem pressão externa, ou você afrouxa, ou você não fica igual. Ou você pega e fica mais junto. E esse time foi aprendendo e está aprendendo a ficar cada vez mais conectado. Diniz, Maurício Luz do Lance aqui. Queria que você comentasse um pouco mais sobre essa transição da defesa para o ataque do Vasco. Em 2 pontos. Primeiro, a importância do Coutinho nisso. A gente viu que em alguns momentos que o time estava tendo um pouco de dificuldade de sair de trás, a bola chegava no Coutinho, às vezes ele dava aquele toque diferente, aquele drible, às vezes era parada com falta, às vezes conseguia sair. Isso desafogava um pouco o Vasco. Então, a importância do Coutinho nesse aspecto do jogo. E também, o time já, desde o primeiro tempo, já vinha trabalhando nessas saídas, mas no segundo, principalmente depois das primeiras alterações, né, a entrada do Andrés e saída do Verratti, enfim, e do David também, a entrada do David, o time melhorou nesse aspecto e começou a ser mais efetivo. Queria que você avaliasse a importância do Coutinho e também a efetividade dessas mudanças. Obrigado. Eu acho que a efetividade foi porque todos os jogadores muito rápidos. São um jogador de construção, que é o Hugo, que é o Nuno, e o Veguete, que é um finalizador. Entrou 2 jogadores que têm boa técnica, jogadores de drible e de velocidade.
Então a gente ganhou, obviamente, mais projeção para o ataque, ficou um time mais vertical. A gente não ganhou mais controle, a gente ganhou quando a bola tinha mais espaço para a gente explorar as costas e quando a gente conseguia conectar o passe para frente, os jogadores conseguiam dar mais solução para a gente avançar de maneira vertical mais rápido. Em relação ao Coutinho, eu acho que definitivamente ele vai entrando no radar da seleção. O Coutinho é um jogador que tem genialidade, e são poucos jogadores que têm genialidade. Ele tem genialidade, ele está ficando com a forma física cada vez mais apurada. É um jogador, eu sou um cara que todo mundo sabe que eu dou muito treino, e o Coutinho é um dos jogadores que mais treina. Mas, o Coutinho, tudo que a natureza falava e assim, os aspectos normativos da fisiologia sugeririam para o Coutinho, a gente está fazendo o contrário. O Coutinho antes assim, era poupado de treino, poupado de jogo. Hoje ele treina quase que mais que todo mundo e joga quase que mais que todo mundo. Às vezes eu tiro no jogo, que o jogo tem um caráter diferente, e às vezes quando hoje, por exemplo, ele jogou até 30 do segundo tempo, e bem. E o fato dele, a gente poder contar com um cara igual o Coutinho, facilita muitas coisas. O adversário respeita, o time fica mais confiante, e ele tem lampejos assim que não são coisas treináveis. Hoje ele fez pelo menos uns 5 lances aí dos mais bonitos. De corta-luz, de toque de calcanhar, de mudança de direção, de enfiada de bola, de drible. Então ele é um cara que ele está entrando numa forma que ele continuando assim, ele é um postulante cada vez mais claro para disputar a Copa do Mundo. Boa noite, Diniz. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Parabéns pela vitória. Complementando um pouquinho a pergunta anterior sobre o momento do Vasco, essa reta final de temporada, depois daquele empate com o Ceará, que teve aquele gol no final do jogo, e vinha essa sequência de Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, que são todos times do G6 do brasileiro. Muita gente ficou com um pouco de receio, mas também muita gente também na expectativa de que nesses jogos o Vasco entraria mais concentrado. Como você avalia esses 3 jogos e também projeta a partida contra o Palmeiras? E se realmente nesses jogos contra os times da parte de cima da tabela, teoricamente mais difíceis, você tem achado que o time tem entrado mais concentrado do que anteriormente? Isso poderia ser, se fosse essa pergunta um mês atrás, eu até responderia que poderia ser. Nesse momento, eu tenho convicção que não. O Vasco entrou concentrado porque os jogadores ganharam mais consciência daquilo que tem que ser, e que o maior adversário a ser vencido é o próprio Vasco. A gente estava lá com a zona, a gente estava lá, desde que eu cheguei, quase encostado, sempre na zona de rebaixamento. Então não interessa se é o Flamengo, se é o Cruzeiro, se é o G6, se é o time que está lá embaixo, se é o Juventude, se é o Vitória. O Vasco tem o concorrente maior, é ele com ele mesmo. A gente tinha que sair de lá. A gente não olhou para o adversário. Obviamente que a gente trabalha, a gente sabe que o adversário tem os seus alcances de maneira privilegiada, tem, que nem o time do Cruzeiro, poucas limitações, tem muito mais coisas positivas, assim como o Flamengo e o próprio Bahia. Mas a gente trabalhou muito contra o Ceará. O que aconteceu foi assim, uma desmobilização natural que não pode acontecer daquele jogo do Botafogo, que foi uma descarga muito grande ali de energia, e a gente com muito pouco tempo para recuperar. Então, contra o Ceará, a gente desconectou, não foi por conta do Ceará, foi por conta de não saber ganhar do Botafogo e recuperar rápido para o jogo seguinte. Aí isso já não aconteceu no jogo do Flamengo, no jogo do Bahia, do jogo do Bahia para hoje. Isso é um aprendizado que o time vai tendo, não é uma coisa comum. Um time que quer chegar lá em cima, que a gente agora tem que ir escapando dessa zona daqui que a gente está mais embaixo, para depois começar a olhar para a parte de cima da tabela. Eu respondi tudo? Teve do Palmeiras. Não, é do Palmeiras, assim, a gente vai se esforçar da mesma maneira que se esforçou nos jogos, assim, a gente sabe que jogar lá contra o Palmeiras é difícil, muito difícil, e jogar no Allianz se torna mais difícil ainda. O campo de grama sintético, o campo é mais rápido, os caras moram muito campo, eles têm um aproveitamento lá muito grande, e a gente vai agora preparar da melhor maneira para ir em São Paulo fazer uma boa partida. Diniz, boa noite e parabéns pela vitória de hoje. Eu te confundo com ele um pouco, sabia? Com quem? Aqui, ó, esse aqui, ó. Com Dan? Você tá confundindo com gente boa, pô. Vocês são irmãos, você não? Não. Você confunde com gente boa, tá ótimo. Rodrigo Crivellari, do podcast Cruz do Maltino, né? Você pegou e fez uma análise agora para a próxima partida. E hoje, infelizmente, né, o Barros tomou o 3º cartão
amarelo e está fora da partida. Você já tem ali o seu substituto para colocar, já almeja já colocar, de repente, o Tietê voltar, o próprio Thiago ou o Oliveira, porque tem essa preocupação, porque essa dupla de volante encaixou muito bem, né? E também, se me permite, você está falando muito da torcida, citando a torcida, aproveita e faz um convite aí para ela sempre comparecer São Januário, que hoje realmente foi uma sintonia que há bastante tempo que não acontece. Se eu pudesse ter o estádio sempre cheio, aqui é diferente, a energia é muito boa da torcida. Eu falei isso, quando eu vinha jogar aqui no final da década de 90, início dos anos 2000, que acabou, acho que talvez seja o auge da história do Vasco, jogar contra era gostoso, de tanto que a torcida, tanta energia que tinha no estádio. E é uma das coisas que me marcou muito. O Vasco, quando eu era jogador, e é uma das vontades que eu tinha de trabalhar do Vasco, era essa coisa que eu sentia da torcida. E estando aqui, é muito bom. E o convite está sempre feito para eles comparecerem, que hoje eu tenho convicção de que eles ajudaram muito o time em todos os momentos do jogo. Foi uma conexão muito bonita, foi uma dobradinha aí de muito brilho. E em relação a quem vai entrar no lugar do Barros, infelizmente ele tomou o cartão, concordo, que a dupla de volantes de fato está muito bem, ele com o Hugo Moura. E a gente tem a volta do Tietê, pode ser que volte o Thiago, tem o Matheus Carvalho, tem, assim, a gente tem alguns dias aí para a gente ver qual vai ser a melhor opção para iniciar o jogo contra o Palmeiras. Boa noite, Diniz. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. A gente fala muito sobre o Felipe Coutinho, né? Por toda a maestria que ele já mostrou no futebol e vem cada vez mais retomando essa forma física que levou ele para a Copa de 2018. Mas tem outro nome que também tem sido falado direto, que é o Paulo Henrique, né? E hoje ele deu uma assistência e fez um gol. Queria que você, como um técnico que já esteve à frente da seleção brasileira, enxerga as características e acha que esse jogador tem todas as valências possíveis para alcançar esse lugar. E se o fato de você já ter conhecido, né, o material humano do Cruzeiro no ano passado te deu alguma vantagem no sentido de preparar o time para o jogo de hoje? E se você me permite também, queria te pedir desculpa. Não é uma pergunta. Queria te pedir desculpa por uma situação que a gente teve no ano passado. Acho que você nem vai lembrar, quando você estava ainda à frente do Fluminense. Eu te questionei sobre a maneira de jogar a saída de bola, que você normalmente recebe esse tipo de pressão quando os resultados não vêm. Você me deu uma explicação da subida e descida do time. E hoje você, não só hoje, mas como você iniciou a coletiva dizendo, desde o início você vê que o time do Vasco joga bola. Hoje a gente pode dizer que o time do Vasco joga bola. Só para me desculpar, a gente sabe que errar acontece, mas também reconhecer e pedir desculpa faz parte. Obrigado. Não, obrigado. De fato, eu não lembro que esse tipo de crítica eu já escutei tantas vezes na minha carreira que eu não lembro. Vamos lá, o do Paulo Henrique. O Paulo Henrique é um jogador, ele é um postulante claríssimo para ir para a Copa do Mundo. Porque a gente tem uma carência na lateral, não chegou depois que saíram o Daniel Alves e Marcelo, praticamente ninguém se formou. A gente teve Jorginho e Branco, depois tivemos Cafu e Roberto Carlos, depois tivemos Daniel Alves e Marcelo durante muito tempo. E as laterais ainda ninguém, tanto uma como outra. Então, assim, e o Paulo Henrique tem algo diferente, assim, ele é um jogador extremamente potente. Ele tem uma potência parecida com, eu falo para ele, parecido com o Walker, que jogava no City. É um jogador muito potente. Ele é um jogador que está ganhando confiança e passando a acreditar no próprio potencial que ele tem. Ele está se apropriando da própria potência, o Paulo Henrique. A minha vinda para cá, talvez tenha uma vinda para ele se apropriar disso mesmo, para ajudar ele nisso. Então ele é um jogador muito decisivo. Ele já decidiu algumas partidas comigo aqui. E um jogador, um lateral que decide o jogo, é um ganho para toda a equipe. E na parte defensiva, ele é um jogador também muito sólido no sentido que ele consegue, dificilmente ele leva desvantagem em combate direto, né? Ele está ganhando cada vez mais consciência na parte tática, de quando fechar a linha, de quando abrir, de quando avançar, de quando conter mais. E o Paulo Henrique, de fato, ele é um jogador que ele já está no radar e ele, continuando assim, ele vai ser um postulante a disputar a Copa do Mundo. Para mim, isso é muito claro. Não só ele, outro nome que tem aqui, todo mundo sabe que o Ryan, embora a concorrência do Ryan seja grande, ele é um jogador extremamente diferente.
muito diferente. Ele é um jogador que se apropria também cada vez mais do próprio talento. Ele é decisivo, ele dribla. O Ryan, ele é um atacante, um dos poucos atacantes do futebol brasileiro que é completo. O Ryan, ele é grande, ele é rápido, ele é canhoto, ele chuta bem, ele passou a entrar na área e fazer gol de cabeça. Hoje em dia, ele recompõe bem, ele fecha bem, ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de falso 9, ele pode jogar de 9, ele pode jogar na outra ponta. Então o Ryan é um jogador que está desabrochando no momento que ainda a lista não está fechada. Então ele também vai se colocando numa situação de possível convocação, na minha opinião. E se conhecer o jogador do Cruzeiro? O jogador, eu acho que assim, aí é uma coisa que serve para os dois. Eu conheci alguns jogadores, isso ajuda um pouco, e o fato deles terem todo o meu material, de tudo que eu trabalho, de como eu treino, de como eu jogo lá, também ajuda, não dá para saber o que ajuda mais, né? Acho que tem coisas boas e coisas ruins para as duas partes. Diniz, Tébaro do Grupo Globo, boa noite. Eu tenho só uma dúvida para concluir a coletiva. Você pode explicar para a gente como é que está a situação do Lucas Piton? Se tem alguma expectativa para que ele retorne, já está participando de treino, enfim, pode explicar para a gente, por favor? Obrigado. O Piton ainda, ele teve uma lesão que a gente, em princípio, achou que não ia ser muito grave. Não é grave, mas achou que ia demorar menos tempo, mas acabou levando um pouco mais de tempo. Ele vai começar ainda o processo de transição. Então, o Piton, para quarta-feira, ele não tem condição, e provavelmente para o fim de semana, não. Acho que acho que o Piton ele vai estar apto a voltar, muito provavelmente depois da data FIFA. Valeu? Obrigado, Fernando Diniz. Obrigado a todos. Bora, Vascão, para os vascaínos.